E agora a gente recebe aqui o secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas. Olá, secretário, vamos subir aí? Deixa eu colocá-lo aqui no barco. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem, secretário? Boa tarde. O prazer é meu estar aqui com vocês. Então, secretário, eu vou começar porque é o assunto, né? A fake news do Pix. E eu queria perguntar para o senhor se ficou alguma lição disso para o governo, né? Uma medida dessa, será que não deveria ter sido feita de outra forma a comunicação dessa peça? Como é que o senhor vê isso e como que o senhor vê a maneira de revertê-la, secretário? Olha, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, o governo tinha que ter feito dessa forma. Às vezes eu me sinto, sabe aqueles casos de violência que você culpa a vítima da violência? E falar, como você mexeu no Pix, tinha que ter avisado. Eu não... Tá sem som, Yara. Acho que houve um problema com a conexão do Acho que secretário Robinson. ele voltou. Agora voltou. Porque muita gente está falando, como mexeu com o Pix? Eu estava ouvindo no Globo News agora há pouco, né? Como mexeu com o Pix é algo que impacta boa parte da população, tinha que ter tomado cuidado na comunicação. Mas isso é mentira. Nós não mexemos com o Pix. Sabe que parece que eu fico repetindo e ninguém acredita em mim. Como assim? A Receita não mexeu no Pix. Isso é uma fake news. Por quê? Porque a Receita Federal sempre, desde que o Pix foi criado em 2020, a Receita Federal recebe informação de Pix. A rigor, a gente não recebe o detalhamento. A Receita não sabe o que é Pix, o que é transferência, o que é TED, o que é depósito. A Receita recebe o valor global, o que entrou na conta e o que saiu na conta. Então a gente não mexeu, a gente não fez nada em relação ao Pix. O que foi feito? Havia uma dúvida se todas as instituições de pagamento, que são essas fintechs novas, se elas tinham a mesma obrigação que as instituições financeiras tradicionais, que já forneciam esses dados globais. Nós só incluímos ela. Aliás, deixamos expresso que, olha, você, fintech, você que administra uma carteira uma carteira digital, mas não é considerado pelo Bacen como uma instituição financeira, você tem que prestar a mesma informação que a instituição financeira. Então, dizer que a Receita Federal, primeiro, mexeu no Pix é mentira. Que a Receita Federal tratou do Pix também é mentira. Então, esse que é o ponto. Percebe a minha indignação, Yara? Como é que eu ia imaginar que alguém com uma mente tão deturpada pegasse um instrumento que existe há mais de 20 anos e falar que a gente está criando algo novo? Não fizemos isso, nós restringimos o volume de informação antes recebida. Aliás, a Febraban soltou uma nota hoje, dizendo que nada mudou, que ela já prestava as informações, o que mudou foi o patamar. Antes, a partir de R$2.000 para pessoa física e R$6.000 para pessoa jurídica, o banco passava informação para a Receita, de tudo que entrou e que tudo saiu. Inclusive por Pix. Só que a Receita não sabe, repito, o que é Pix, o que é TED, entende? Por exemplo, na sua conta, isso 2022, 2020, no outro governo, para não falar aqui agora, outro governo, você está lá no outro governo, naquele mês, entrou 5 Pix, 3 transferências, 2 depósitos, que somavam R$3.000, a Receita recebia esse valor, R$3.000. Nunca veio para a Receita especificado o que é Pix, o que é TED, porque não importa para a Receita. Ela só recebia o volume que entrou e que saiu. O que nós fizemos é dizer, não quero mais de R$2.000, eu quero a partir de R$5.000. Nós diminuímos o volume de informação, nós dispensamos os pequenos valores, os pequenos contribuintes de terem os dados remetidos para a Receita. Por que a gente fez isso? Para poder focar nos grandes e deixar de lado os pequenos. Foi isso que a Receita fez. E deixamos claro que instituições de pagamento, que não são consideradas pelo Banco Central instituições financeiras, né? Eu tento evitar o nome das instituições por conta do cargo. Mas você sabe qual é, não é o Banco do... Para falar, então, empresa pública, Banco do Brasil, Caixa Econômica, é instituição financeira. Se você tinha uma conta na Caixa Econômica em 2022, tudo que entrava nessa conta e saía, inclusive PIX, se fosse acima de R$2.000, a Receita já sabia. Então, repito, a Receita Federal não mudou nada em relação ao PIX, não mudou nada em relação a qualquer coisa. A gente só deixou claro que essas novas instituições de pagamento que foram criadas nos últimos anos têm a mesma obrigação de ir lá. Aí, evidentemente, o pessoal pegou um gancho por conta disso que você está falando, olha, o PIX
tem um impacto muito grande e tal, vamos dizer que eles mexeram no Pix. E eu fico angustiado porque eu devo ter dado umas 20 entrevistas, eu estou vendo a televisão, a jornalista fala, porque quando mexeu no Pix, gente, fica difícil, é difícil da gente comunicar. Veja, depois de 10 entrevistas, eu devo ter ficado 20 horas falando com os jornalistas. O jornalista depois ainda repete que a gente mexeu no Pix, é porque a pessoa não quer entender mesmo, está difícil de convencer as pessoas, entendeu? Então, repito, é mentira que a gente mexeu no Pix, é mentira, obviamente, isso todo mundo já sabe, a não ser quem esteja de muita fé, que não há cobrança por Pix, e é mentira, como eu disse, que a gente dispôs sobre a especificação da modalidade de transferência. Carlito? Eu acho que eles estão meio assustados. Boa tarde, secretário. Acho que eles estão meio assustados, porque como o senhor parece com o Lincoln Gaquia, né? E o pessoal do crime organizado tem medo do Lincoln Gaquia, né? PCC e outras facções ali. Acho que eles viram o senhor parecido com o Lincoln Gaquia e falou, vixe, esse cabra aí vai vir para cima da gente. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa lembrar aqui um ponto importante, né? Há um tempo atrás eu consultei uma fonte, secretário, que me falou sobre algumas coisas ainda envolvendo a Lava Jato. E ele era um operador do mercado financeiro, é o que o pessoal convém chamar de doleiro. E ele me explicou como é que, por exemplo, o senhor não pode falar, mas eu posso falar, como é que esses novos bancos digitais são utilizados, por exemplo, por algumas facções criminosas para poder lavar dinheiro. A gente teve o caso recente agora do tal Vinícius Gritzbach, que foi morto pelo PCC, onde ele fala que um dos denunciados por ele, que supostamente seria um policial do governo do estado de São Paulo, seria sócio de uma dessas fintechs que supostamente seria uma instituição financeira. Então, quem deve estar preocupado realmente com relação a esse lance aí do Pix é quem utiliza o Pix para lavar dinheiro. Gente, por exemplo, que recebe 17 milhões em doações em Pix e não declara nada, nem como doação. Gente que, por exemplo, movimenta a conta, só para que o público entenda um pouco, e o secretário pode confirmar se essa informação já chegou lá. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que é próxima a mim, secretário, e que ele tem um bloqueio judicial. Ele não consegue receber dinheiro porque ele tem um acordo na justiça, não estava cumprindo um acordo, tem um bloqueio judicial. Então, todo dinheiro que entra, por exemplo, na Caixa, no Banco do Brasil ou em outras instituições conhecidas, é bloqueado e ele tem de repassar esse valor para o acordo que ele fez. Um dono de um desses bancos digitais, digamos assim, abriu uma conta lá para ele, e simplesmente, como ele não informa todos os dados, por exemplo, para as instituições financeiras, ele recebe dinheiro por esse banco. E esse banco não está bloqueando, por exemplo, o recurso que, legalmente falando, ele não poderia receber. O senhor já ouviu falar em casos como esse? E se é algo que acontece esporadicamente, ou se é um mal realmente que existe envolvendo, entre aspas, eu estou botando aspas porque algumas instituições são sérias e outras não, bancos digitais? Carlito, acho que você pegou num ponto, eu não vou falar de fato de casos específicos, mas não tenha dúvida de que essas instituições de pagamento, que não são instituições financeiras, há um entendimento, não é uniforme, evidentemente, de que o controle não é tão rígido quanto das instituições. Se você conversar com a FEBRABAN, que é a Federação dos Bancões, né, os tradicionais, eles vão dizer isso. Olha, a gente está submetido a um controle muito mais rígido que essas daí, inclusive eles dizem que é uma concorrência desequilibrada por conta disso, né? Por conta dessas fintechs terem mais liberdade. O que eu posso lhe assegurar, com certeza, e vai ao encontro do que está dizendo, que até pela natureza meio digital deles, né, não tem agência física, tudo é feito pela internet, é muito fácil de abrir contas nessas entidades digitais. E isso tende, sim, a facilitar a utilização inidônea deles. Ainda mais considerando o entendimento dessas entidades de pagamento de que elas não se sujeitavam tão pouco às obrigações da Receita Federal de informar. Então, eu tenho dito o seguinte, né? Teve algumas pessoas que dizem, tem que revogar essa instrução normativa. Eu tenho dito, se revogar a instrução normativa, você vai ter dois efeitos. Você vai prejudicar o pequeno contribuinte e vai abrir uma avenida para a corrupção. Eu vou te explicar. O que fez a instrução normativa? Ela desonerou o pequeno contribuinte, diferentemente do que a gente tem ouvido. Por quê? Porque se eu revogar a instrução normativa, essa que está dando todo esse barulho, vai voltar à anterior. E o que dizia anterior? Que a partir de R$2.000 para a pessoa física e a partir de R$6.000 para a pessoa jurídica, as informações virão para a Receita Federal. Quando você faz isso, o que acontece? Naturalmente, eu vou ter um volume maior de informação de pequenos contribuintes. E o sistema da Receita Federal tende
a pegar mais pessoas de baixa renda, que é o que a gente não queria. Então, se eu revogar hoje, isso mostra, Yara, como a gente não inventou nada. Vai votar a instrução normativa que vai pegar toda a movimentação de manicure, de pedreiro, que o pessoal tinha falado, só que num patamar mais baixo, de R$2.000. Ele vai ser prejudicado. E o segundo efeito, se eu revogasse hoje a instrução normativa, isso que o Carlito falou, porque nem todo criminoso sabia disso que agora todo mundo sabe, que a entidade de pagamento não repassava a informação. Da mesma forma que o cidadão comum, a maior parte não sabia que a informação dele já vinha para a Receita, muitos criminosos também não sabiam. Agora todo mundo sabe. Se a gente revogar agora essa instrução normativa, todo mundo sabendo que entidade de pagamento não presta informação para a Receita Federal, Carlito, aí a coisa fica muito fácil. Eu estou dando o seguinte exemplo. Imagina que um criminoso ele queira movimentar dinheiro abaixo do radar da Receita Federal. Se ele abrir 17 contas dessas digitais, que você sabe que é muito fácil ser aberto, inclusive com laranja, junta lá 17 contas, e movimentar R$5.000 por mês, dá mais de R$1 milhão por ano. E veja, então é muito fácil você movimentar um valor muito alto com essas contas digitais, e sabendo que a Receita Federal não tem essa informação, é o caminho ideal para você movimentar dinheiro ilícito. Então, eu não preciso quebrar nenhum sigilo para imaginar que quando a gente tem problema nesse tipo de movimentação, ele tendia a ser maior nessas fintechs. Então, para deixar claro, eu também não estou dizendo que ela é uma má coisa, a fintech. Eu estou constatando um fato, que se até 2023 não havia esse tipo de controle na movimentação, havia uma tendência dela ser mal utilizada por essas pessoas. Inclusive, não é só lavagem de dinheiro e movimento, também pelos golpes lá, esses golpes de Pix, que todo mundo já foi vítima, pelo menos de uma tentativa, né? Que manda uma mensagem, olha, eu sou um parente, não consigo sacar, transfere um Pix aqui para mim, eu mudei de celular, aquelas coisas todas. Se você for ver, a maior parte das contas são nessas entidades de pagamento, tá? Então, você falou de banco digital, mas tem outras também, tá? Tem aquelas entidades que estão acopladas, vamos dizer assim, em plataformas de comércio online, que ela é como se fosse uma carteira digital que você carrega e vai transferindo. Isso também é uma instituição de pagamento que não prestava informação para a Receita Federal e, portanto, era passível de ser utilizada para atividades ilícitas. Henrique? Olá, secretário, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tenho uma pergunta, na verdade é uma consideração que vem também aí, junto a ela, reboque, vem uma pergunta, né? A gente viu surgir nas redes muita gente que ficou usando essa fake da suposta taxação do Pix para atacar uma outra questão que ontem, inclusive, na nossa edição de terça-feira, aqui de segunda-feira, no Jornal da Fórum, deu um quebra-pau danado. Muita gente nas redes, com a maior cara lavada, dizia assim, o fulano de tal tem tal atividade profissional e ele recebe por Pix. E esse cara, ele recebe no fim do mês, sei lá, depois de 2, 3 serviços que ele faz, é um autônomo, é isso, é aquilo, ele recebe, sei lá, 12 mil por mês recebendo em Pix. Pô, agora ele vai cair no radar da Receita. Na verdade, a gente sabe, com a sua explicação, que ele já caía anteriormente no radar da Receita. Pô, esse cara, ele recebia tudo isso e ele não declarava imposto de renda. Agora ele vai ser detectado e vai ter que pagar. É bom a gente lembrar que a pessoa que ganha acima do teto, né, é de bom tom as pessoas declararem imposto de renda e pagarem imposto, até porque eu pago, a Yara paga, o Carlito paga, o senhor paga, todo mundo paga, né? Olha, Henrique, você colocou um bom ponto, sabe? O trabalhador, o assalariado, ele não consegue evadir, ele não tem opção, é tudo na fonte. Na tributação sobre o consumo, o trabalhador que vai no mercado, ele não consegue, nem se ele quisesse evadir, ele conseguiria. Então, há uma perversidade, realmente, quando a pessoa tem uma renda maior e não declara. Eu quero deixar claro, e isso é importante também, para não ser explorado, inclusive, para quem está de má fé, que essa declaração que nós fizemos não tem exatamente esse objetivo. O nosso objetivo, de fato, é pegar grandes valores que, às vezes, são picados em vários. Apesar de ser um valor relevante, a gente sabe que a grande evasão é muito mais também de 12, 15, 20 mil. É muito mais do que isso, na verdade. Mas você tem razão. Esses dias, uma das perguntas das entrevistas que eu dei, a pessoa falou, olha, eu recebo 5 e declaro 3.
para o secretário da Receita, você sabe? Então, veja, não é o enfoque. Para o pequeno, 12 já não é tão pouco, né? Mas até pode ser, você quer saber, Henrique, às vezes, o que passa pela sua conta não é necessariamente rendimento. Um exemplo clássico é de um pedreiro, né? Às vezes o contratante dele dá o dinheiro para ele comprar lá o material e é um valor alto. A Receita sabe disso, ela cruza uma série de informações. O pedreiro nunca cai na malha fina da Receita. Se tivesse cair, ele já cairia antes, porque de fato a gente já tinha essa informação anteriormente. Então a inteligência da Receita consegue fazer uma série de cruzamentos para filtrar esse tipo de situação. Mas vamos deixar um pouco de lado esse valor de 12 mil do que você falou, que realmente parece uma renda alta. Mas a pessoa que está numa renda menor, até de 5, 6 mil, e às vezes não é tudo rendimento, para esse contribuinte, mesmo que ele esteja irregular, a postura da Receita não é de repressão, porque não tem sentido. Eu vou multar uma pessoa com rendimento desse e vou fazer o quê com essa multa? Eu vou cobrar em quê? Vou executar como? Provavelmente é uma pessoa que está fazendo lá os corres dele para tentar virar a vida. O que é mais produtivo para a Receita Federal, nesses casos, é orientar esse pequeno empreendedor, de que se regularize. A regularização nessa faixa de renda faz muito mais bem para o profissional do que para a Receita. Veja, imagina, alguém tem lá essa faixa de rendimento de 5 mil reais, é muito melhor ele abrir um MEI. É muito baixa a tributação do MEI. Porque se ele abrir um MEI, primeiro que o MEI é isento de imposto de renda. Ele deixa de ter problema com a Receita Federal. Ele vai pagar um valor que é só 5% do salário mínimo. Com o aumento que nós tivemos, vai dar R$ 75. Se for um prestador de serviço, ele paga mais R$ 5 por mês. Se for comércio, ele paga R$ 1 por mês a mais. Aí você fala, não, mas é pesado, R$ 76, R$ 80 para uma pessoa de baixa renda. Mas é dinheiro que vai para a Previdência, para ele estar segurado pela Previdência Social. Para ele é muito bom, é muito barato o MEI pagar esse valor e estar segurado. Alguém estava dizendo um dia numa entrevista, mas coitada da moça que faz a limpeza de casa e tal. Coitada dela não ter Previdência, porque se ela tiver um acidente, se ela tiver um problema, quem é que vai cuidar dela? A Seguridade Social está para isso. Então, eu acho que a nossa função, inclusive como um governo progressista, orientar esse profissional. É bom que você se regularize, é bom que você tenha uma previdência para uma eventualidade. Então, de fato, para essas faixas menores de renda, não faz nem sentido financeiramente uma fiscalização repressora. É muito melhor uma fiscalização orientadora da Receita Federal. E é essa postura que nós estamos implementando na Receita Federal. Secretário, existe um fenômeno, né? Quando a gente fala desses temas, vários bolsonaristas aparecem aqui para tumultuar o nosso debate. Mas eu vou fazer o favor, eu quero trazer pelo menos um comentário para o senhor ter a oportunidade de esclarecer. Esse daqui, ele está surtado. Está dizendo que a nossa conversa é fiada e que vai ter taxa de 15% e multa. O senhor pode esclarecer, por favor? Eu posso. Yara, vai dar 10 dias que eu estou repetindo. É mentira, é falso, é fake news que tem qualquer cobrança por PIX, imposto, taxa. Não existe, nem pode existir, porque a Constituição Federal veda a tributação sobre movimentação financeira. Então é mentira. Depois de 10 dias repetindo, se a pessoa já ouviu isso e insiste em dizer que tem, é porque tem má fé aí envolvida. E eu estou convicto, claro, uma pessoa mais simples, desinformada, a gente tem a obrigação de estar sempre repetindo, quando às vezes for necessário. Mas uma pessoa informada, que já sabe, já foi desmentido por nós, foi desmentido pela FEBRABAN, por todo mundo, que não existe cobrança e não vai existir sobre PIX, se a pessoa insiste nisso, é porque ela está de má fé. E está ficando cada vez mais claro para mim o que está por trás disso. E me parece, eu sei que é uma acusação grave, mas eu não faço acusação sem fundamentação. Eu estou muito seguro do que eu vou lhe dizer agora. Isso é feito, essa insistência é feita por pessoas sem escrúpulos, que querem ter algum tipo de ganho político e não se importam e nesse percurso prejudicar a pessoa de baixa renda e não se preocupa em estar ajudando o criminoso. E por que eu digo isso? Porque insistir nessa fake news, eu vou dar três consequências que nós já estamos vendo. Quando o pessoal está insistindo de que tem cobrança, um deputado, um senador famoso, um político famoso, dizendo, olha, a Receita vai mandar boleto na sua casa para cobrança, você está incentivando um golpe que já está acontecendo. As pessoas estão mandando, tem golpista mandando boleto para o cidadão, dizendo, olha, agora que você gastou Pix, tem que pagar essa taxa.
Então, veja, tem criminoso que está surfando na mentira de determinadas pessoas. Então, quando essa pessoa mantém a mentira, mesmo sabendo, ela está, sim, incentivando o crime. Isso é muito, muito grave. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa mentira está prejudicando na vida real o consumidor. E já está acontecendo casos de que o cidadão vai lá e quer pagar por Pix e quem está vendendo ou prestando serviço por desinformação ou por má fé, diga, olha, por Pix é mais caro, porque agora tem uma taxa. Veja, o que é um absurdo, mas veja como isso já está prejudicando também o consumidor. E o terceiro ponto, que é mais grave, já está tendo um movimento dizendo, não, a Receita tem que revogar essa instrução normativa. Tem até uma proposta de decreto legislativo para revogar. O que aconteceria se revogasse? Aquilo que eu falei anteriormente. Quem vai ser prejudicado? O pequeno contribuinte, porque vai voltar à regra anterior, que a informação era num patamar mais baixo, a partir de R$2.000, em instituição bancária, os bancos tradicionais. E todo mundo vai ficar sabendo no mundo do crime que instituição de pagamento, as fintechs, não tem controle pela Receita Federal. Virou um território livre para golpe do Pix, para lavagem de dinheiro, para movimentação. Então veja que essas 3 consequências são conhecidas das pessoas informadas. Então se a pessoa insiste de dizer, não, vai ter taxa, é porque ela quer enganar a pessoa e não está preocupada com essas consequências nocivas para o pequeno contribuinte e de ampliação da criminalidade. É isso, para mim, o que está acontecendo hoje. É muito grave, nós temos um desafio, de fato, de comunicação, mas já antevendo esses problemas que estão surgindo na vida real das pessoas. Excelente, excelente. Deixa eu só ler um comentário, agradecer aqui o super sticker, Saulo. O governo poderia fazer uma campanha publicitária para esclarecer a população que o empreendedor formalizado, o MEI, é isento de imposto de renda. Também acho que o governo deveria aumentar o limite de faturamento do MEI. Muito obrigada, Saulo. Fica aí a dica para o secretário. Eu vou fazer um corte dessa fala do senhor, viu, que isso é utilidade pública, gente. Porque não se trata só de política, né, secretário? É a vida das pessoas, é a vida das pessoas mais vulneráveis, né? É muito grave. Eu fico assim, estarrecida, porque é muita maldade no coração das pessoas. Carlito e Henrique, para a gente encerrar aqui a participação do secretário. Cara, eu queria só um comentário, não é nem uma pergunta, mas assim, lançar um desafio da vida real para as pessoas que estão repetindo isso o tempo todo. Eu pego essa fala que o secretário Barreirinhas fez agora e eu digo o seguinte, faça um teste, faça um Pix e veja se você vai ser cobrado de alguma coisa. Não vai acontecer nada. Inclusive estou disponível, tá? Se tiver algum tipo de desconto... para a revista Fora, aqui. Porque não vai acontecer. Na verdade, é uma maluquice tão grande, porque as pessoas se apegaram a algo tão mentiroso e tão falso. O problema é quando você tem uma mentira que você não consegue esclarecê-la cabalmente, porque falta algum elemento. Por exemplo, quando se acusa alguém de ter praticado um crime. Coloca essa pessoa numa nuvem para que, diante daquele cenário, fique pairando sobre a cabeça dela uma determinada dúvida. Não existe dúvida nisso. Não há nenhum tipo de taxação do Pix. Se você fizer um Pix de R$2 ou de R$1 milhão, ninguém vai te cobrar nenhuma taxa. Então, assim, faça o teste. Faz o Pix e vê se alguém vai te cobrar alguma coisa. Eu acredito que isso vai, de certo modo, atrapalhar. Por que eu acho que está gerando tanta comoção na extrema-direita esse barulho? Eu acho que é por causa do ameaça para rachadinha. Por quê? Eles entendiam que os depósitos fracionados, como eles faziam por muito tempo, inclusive, para tentar, de alguma maneira, burlar a justiça, muitos passavam por essas instituições financeiras, né, que alguns chamam de bancos digitais, e acabavam não sendo capturados. Só para a gente lembrar, na tal vaquinha que foi feita aí para um pobre coitado que recebe R$100 mil quase, entre aposentadoria, salário de deputado, cargo de presidente de honra de um determinado partido, ele juntou R$17 milhões. E segundo alguns veículos da grande mídia, algumas pessoas chegaram a fazer doações de R$100 mil. Eu não sei até que ponto isso foi transmitido para as instituições financeiras, eu não sei qual a declaração de imposto de renda que esse indivíduo fez, por exemplo, no passado. E sobre depósito fracionado, secretário, tem uma figura aí que está, inclusive, gritando o tempo inteiro que vai ter cobrança do governo disso, do governo daquilo. O depósito fracionado ele entende bastante, né? Porque uma das empresas que ele tinha, por exemplo, só entre os anos de 2015 e 2020, fez ali mais de 1.400 depósitos fracionados, né? E sempre passando ali pela casa dos R$2.000, R$2.500. Talvez seja só coincidência. Sobre o comentário, só para finalizar minha fala, Yara,
algumas pessoas estão dizendo que, neste momento, o deputado Gustavo Gaia está fazendo uma live espalhando mentiras sobre o Pix. Ele tem que ficar preocupado mesmo, porque como ele rouba dinheiro de cota parlamentar, como a gente já provou aqui na revista Fórum, por isso que a Polícia Federal bateu na porta da casa dele, como é que o dinheiro vai pingar na conta dele por Pix, em uma conta dessas instituições financeiras digitais, se muitos, inclusive, dos donos dessas instituições são brothers deles, por exemplo? Então, meu patrão, como a gente brinca aqui no Nordeste, viu, secretário? Pode ir, pode voltar, que não vai achar nada de errado na conta de quem faz a coisa certa. Agora, se você, meu amigo, é cambalacheiro, faz falcatrua, lava dinheiro, a casa caiu, acabou. O que você roubou e as instituições não passavam antes, passou, e daqui para frente você vai ser pego. Simples assim. Secretário, para finalizar sua participação, já antecipo aqui, agradeço sua presença e o convido. Quando surgir, infelizmente, a gente já tem que antecipar as crises, né? Quando precisar, pode contar com a Fórum aqui, porque a gente quer esclarecer, né, as coisas. Não queremos prejudicar a população mais vulnerável. Obrigado, Yara. Eu concordo completamente com o comentário que você fez antes agora, né? Dói muito na gente também a gente vê que quem fica mais preocupado com esse tipo de medida é quem mais está sendo, quem mais está nos nossos corações no sentido de a gente querer ajudar. Tudo que nós fizemos aqui foi no sentido de desonerar o pequeno contribuinte, essas pessoas mais vulneráveis, e liberar recursos humanos e técnicos da Receita para a gente focar em quem precisa efetivamente ser fiscalizado. E dói também na gente que quem fica preocupado é o trabalhador, a pessoa mais humilde. Essas outras pessoas parece que não ficam preocupadas. Então, de fato, é um desafio muito grande, como eu já disse anteriormente, eu disse em várias vezes, fazer rico pagar imposto. A gente está conseguindo. É importante lembrar que no ano passado nós arrecadamos 20 bilhões de reais de gente que nunca pagou imposto de renda no Brasil, em cima das offshores de recursos no exterior, em cima de fundo fechado. Se sobra um dinheirinho no bolso do trabalhador, você coloca lá na nossa conta no banco, num fundo de investimento, 2 vezes por ano, mesmo sem saber se está pagando imposto de renda, é o come cotas. Um milionário que tinha dezenas de milhões de reais dentro do Brasil no fundo fechado, nunca pagou imposto de renda, passou a pagar no ano passado. Alguém que tinha milhões no exterior nunca pagou o seu rendimento, passou a pagar no ano passado. Então, as únicas pessoas que podem reclamar de carga tributária no Brasil são aqueles que estavam fora da tributação, os super ricos que não eram tributados. Tudo que a gente tem feito é em benefício das pessoas de menor renda. E essa medida da Receita Federal vai nesse sentido. Nós aumentamos o patamar exatamente para não perturbar indevidamente o pequeno contribuinte, dar a ele orientação e poder focar nas rendas mais altas que apresentem inconsistência e que mereçam, portanto, a fiscalização da Receita Federal. Muito obrigada, viu, secretário? Volte sempre. Espero que seja para dar boas notícias, não para desfazer essa mentirada. Eu acho que é uma doença, né? Que, inclusive, já devia ter uma CID. Não é possível. Essas pessoas elas têm compulsão pela mentira. Eu fico impressionada. Mas muito obrigada, viu, secretário? Uma boa tarde para o senhor e muito obrigada pela sua presença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Até mais.